Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o Mensageiro e hoje estou aqui para compartilhar com vocês, aliás, dar sequência ao estudo sobre o sétimo dia que nós iniciamos no vídeo passado. Se você não assistiu o vídeo passado, então eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Peço que me abençoe com sua inscrição e também que você possa compartilhar dos meus conteúdos com as pessoas que você conhece. Eu não sou o dono da verdade, porém sou um estudioso. Estou à procura cada vez mais da verdade pura, sem a influência das religiões. No vídeo passado falamos sobre o sétimo dia, descrito em Gênesis capítulo 2, versos 1 e 2. Lá, percebemos que após o Criador ter formado todas as coisas, ele então criou o sétimo dia. Nesse dia, ele descansou. Neste dia, tudo aquilo que foi criado descansou. Não houve criação, não houve obras, não houve apenas descanso de tudo que foi criado. E também relatamos que hoje em dia muitas pessoas dizem para você que o sábado deve ser guardado. O sábado, dentro da Escritura, é obrigatoriamente o dia de guarda para todas as pessoas. Como eu também disse no vídeo passado, não vamos conseguir tratar deste tema tão profundo em alguns vídeos. Eu estou separando em fases para que você possa ir estudando e captando as mensagens. Então, hoje vou compartilhar mais um pouquinho do sétimo dia, do Shabat. Você também já sabe que o termo sétimo dia recebeu o nome de Shabat apenas no livro de Êxodo. Hoje eu tenho algumas comparações e algumas revelações iniciais sobre o Shabat muito profundas. Eu gostaria que você entendesse que o Shabat foi dado ao povo judeu, ao povo de Israel, ali no Monte Sinai. Deus havia retirado o seu povo do Egito, onde viveram uma vida desgraçada, uma vida escravizada, uma vida de migalhas. O povo de Israel viveu no Egito uma vida miserável, de escravo. O povo judeu, o povo de Israel foi escravizado pelos egípcios. E o Eterno, então, escolheu um homem chamado Moisés, para este se tornar o libertador do povo de Israel. Através de Moisés, o Eterno libertou o povo de Israel do Egito. Você pode ler toda a história em todos os detalhes no livro de Êxodo e você vai conhecer melhor. Não dá para colocar tudo aqui. Mas depois que o povo saiu do Egito e chegou a um monte específico, o Monte Sinai. E ali naquele monte, Moisés foi chamado por Deus para subir ao topo do monte. E lá em cima Moisés passou 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, sem dormir.
Isso é algo muito profundo. Em um outro vídeo eu vou falar sobre isso. E ali naquele momento, 40 dias e 40 noites, o Eterno deu a Moisés 2 tábuas de pedra com 10 letras, 10 palavras. Nessas 10 palavras nós temos Êxodo capítulo 20, verso 8. Especificamente o verso 8, porque é sobre isso que nós vamos falar. E no capítulo 20, verso 8, nós temos ali os 10 mandamentos, como podemos ver aqui atrás. E no verso 8, a leitura começa assim: lembre-se do dia do Shabat, para santificá-lo para Deus. Você tem 6 dias para trabalhar e realizar todas as suas tarefas. Mas o 7º dia, lembra o 7º dia de Gênesis 1? Gênesis 2, verso 1 e 2? O 7º dia é um Shabat para Adonai, para o Eterno, o seu Deus. Ele está dizendo isso para quem? Ele está dizendo para o povo de Israel que foi tirado do Egito, que viveu 430 anos na escravidão. E ele então, com mão poderosa, tirou o povo do Egito de lá, o povo de Israel do Egito, e agora está dando leis. Leis de como o povo deve servir a Deus. O povo que está recebendo este mandamento é o povo de Israel. Não realize nele, agora no 7º dia, nenhum tipo de trabalho, nem você quem? Nem você, povo de Israel, é diretamente ao povo de Israel, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu gado, nem o estrangeiro, que mais para frente vamos falar sobre os tipos de estrangeiros que estão aqui no meio do povo de Israel, nem o estrangeiro que está com você dentro dos seus portões, dos portões de sua propriedade. Pois em 6 dias o Eterno fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Esse é o motivo de o Eterno ter abençoado o dia de Shabat e tê-lo separado para si. Você não vai encontrar, antes de Êxodo, nenhuma parte da Escritura, antes de Êxodo, ordenando o povo a guardar o Shabat. Você não vai encontrar isso. Não vai. A primeira vez que você vai ver o 7º dia recebendo o nome de Shabat está em Êxodo, 4 capítulos para trás do que lemos agora. Êxodo capítulo 16, a partir do verso 23. E ele diz assim: amanhã, isto é o que o Eterno disse, Moisés dizendo, amanhã é um Shabat sagrado para o Eterno. Aqui é a primeira vez que o termo 7º dia recebe então o nome de Shabat, que em hebraico significa descanso, significa outras coisas, mas descanso, cessar. Meu amigo, minha amiga, o Shabat aparece na Escritura cerca de 250 vezes.
Você que guarda o Shabat, você alguma vez já pegou a sua Bíblia e buscou lá todas as passagens que falam sobre o Shabat e estudou uma por uma? Porque são mais ou menos 250 citações sobre o Shabat. Você já estudou todas elas? Se você não estudou, eu te convido agora a começar a estudar. Se você que guarda o Shabat não leu todas as citações sobre o Shabat, eu te convido a estudar e aprender a maneira correta de se fazer isso. Eu disse no vídeo passado que se você quiser observar o Shabat, você pode fazer isso. Mas desde que você observe o Shabat da maneira como a Torá ordena, e não segundo o seu pensamento, segundo uma religião, segundo a vontade do Eterno. O Shabat foi dado ao povo judeu. E nós, que não somos judeus, podemos abraçar a aliança do Eterno? Podemos. São várias alianças. O Shabat é só uma delas. O Eterno nos chama como cada um com o seu dom, cada um no seu chamado. Então, o Eterno não exige de nós mais do que aquilo que Ele exigiu. Para cada um, Ele exige uma coisa. E nós vamos entender, então, que aparecendo mais ou menos 250 vezes o Shabat na Escritura inteira, aqui no capítulo 2 de Gênesis, versos 1 e 2, nós aprendemos 3 coisas. Aqui, hoje, nessa aula, eu quero que você entenda três atos distintos que o Eterno instituiu com o Shabat. Agora, o 7º dia, sendo chamado como Shabat, recebe então um novo sentido. 3 atos distintos. Lá em Gênesis, descansou, abençoou e santificou. E no hebraico, eu encontro vários sentidos. Abaixo dessas 3 palavras, descansou, abençoou e santificou, eu tenho atos espirituais e físicos. Existe uma maneira correta de se descansar. Existe uma maneira de se abençoar o Shabat. Existe uma forma de santificar o Shabat. Essas 3 palavras, elas têm uma profundidade muito grande e elas exigem algo prático de nós. A primeira vez que o termo 7º dia recebeu o nome de Shabat foi em Êxodo capítulo 16, a partir do verso 23. É o que acabamos de ver. E, para nós encerrarmos o vídeo de hoje, eu quero trazer algo especial. O Shabat aparece antes do tabernáculo do povo de Israel no Egito, no deserto. Antes de o santuário, de o tabernáculo ser construído. O Shabat aparece antes. E ele vem nos mostrar algo muito profundo. Em Êxodo, capítulo 25, no verso 8, está escrito assim: o Eterno dizendo, através de Moisés, eles quem? Você vai ver quem? Existe um povo separado para construir o santuário. Existe um povo separado para cuidar do sacrifício. Existe
uma parcela de pessoas responsável por vários tipos de trabalhos aqui no tabernáculo. Eles devem erigir para mim um santuário. O Eterno está dizendo isso, está exigindo isso, para que eu viva entre eles. Erijam-no de acordo com tudo o que eu mostrar a você. Moisés recebendo orientações da parte do Eterno para erigir um tabernáculo, um santuário, para que o Eterno, não é uma igreja, é um santuário determinado pelo Eterno, um tabernáculo com tamanho, altura, largura, tudo certinho, do jeito que o Eterno quer. Olha, erijam-no de acordo com tudo o que eu, Moisés, do que eu mostrar a você, Moisés, o modelo do tabernáculo e de seus utensílios. Eis como você deve erigi-lo. E depois vem mostrando aqui embaixo. Centímetros, madeira, ouro. E ele então passa essa informação para Moisés dar ao povo. E nessa informação eu vejo o Eterno preparando um povo, dando antes do tabernáculo o Shabat, ensinando o povo sobre o Shabat e sobre o que ele exige no Shabat. No vídeo passado eu mencionei para vocês que no Shabat o judeu se abstém de 39 tipos de trabalho. Lembrando, se você faz uso da Escritura, respeite o povo judeu, porque isso não foi dado aos cristãos, isso foi dado a eles. Foi dado a eles. Então, não pegue coisas do povo judeu e transforme para você segundo a sua religião. Se você vai lidar com as coisas do Eterno, então faça isso com respeito e de acordo com o que ele exigiu. Eu vou mencionar aqui para vocês alguns dos trabalhos que o povo de Israel era proibido: semear, arar, colher, agrupar feixes, debulhar, dispersar, catar, moer, peneirar, preparar massa, acender fogo, cortar, caçar, rasgar, tecer, fiar, tingir lã. Tem 39 tipos de trabalho que eram proibidos ao povo de Israel de fazer no Shabat. Para a gente terminar esse vídeo, onde vamos continuar semana que vem, eu quero deixar aqui para vocês o santuário. Ele foi construído de madeira, revestido de ouro, coberto por fora com peles de animais e internamente por cortinas costuradas com fios de pelo de cabrito. Assim, todos os trabalhos ligados ao plantio, tecelagem, costura, curtimento, construção, escrita, cozimento e transporte de objetos de um local a outro, dispensado na construção do santuário, são proibidos no Shabat. O Shabat veio primeiro e o santuário veio depois. 39 tipos, linhas de trabalho. E aqui diz, eu separei aqui para ler para vocês, somam-se no total, olha, os trabalhos no Mishkan, que é o tabernáculo, eram destinados às seguintes tarefas:
11 para o feitio do pão, desde o semear o trigo até o assar do pão. 13 para a confecção dos tecidos, desde a extração da matéria-prima até a tecelagem. 7 para o preparo dos couros, desde o abatimento do animal ao curtimento. E 7 relativos à montagem do santuário. E 1 ao carregamento de suas partes e objetos. Semana que vem nós vamos dar continuidade. E vocês então agora começam a construir a imagem e o sentido do Shabat. O que eu li para vocês aqui são trabalhos que eram realizados, que, aliás, iriam ser realizados no futuro, porque o Shabat veio primeiro do que o trabalho no tabernáculo. E o Eterno, então, ordenaria que o povo, no Shabat, se abstesse de todos esses tipos de funções, de trabalhos. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade. E vamos falar um pouco mais sobre esses 39 tipos de trabalho e também vamos dar seguimento na linha reta do Shabat. Vamos compreender bem. Termino esse vídeo dizendo para você: o Shabat é um presente divino. É um dia destinado à renovação das forças e energias físicas e espirituais. E para alcançar essa inspiração e descanso espiritual, a Torá, ela proibiu esses 39 tipos de trabalho que o povo judeu não pode praticar. Com o decorrer dos nossos vídeos, vamos saber onde o não-judeu entra. Por enquanto, nós ficamos por aqui e leiam a Escritura. O Eterno fala com você por meio dela. E você fala com Ele por meio da oração. Até semana que vem. Um grande abraço. Compartilhe. Se inscreva. Curta. Comente. E até a próxima.